Era uma vez 3 irmãos. Os 3 irmãos andavam por uma estrada deserta e tortuosa. Ao anoitecer, eles chegaram na beira de um rio. E esse rio era um rio fundo demais para ser atravessado a pé e caudaloso demais para atravessar a nado. Mas os 3 irmãos frequentavam a escola de magia e, com um gesto, fizeram surgir sobre o rio uma ponte. Para quem quiser saber a continuação e o final dessa história, vai ter que ficar com a gente durante a próxima hora, porque começa agora o Rede de Olhares de hoje, mais uma edição, e você que tem acompanhado o programa diariamente sabe que o nosso programa é temático, todos os dias a gente está aqui discutindo assuntos, provocando o público para que você de casa também interaja. Afinal de contas, é do ser humano contar histórias, ouvir histórias, saber histórias do outro, isso constrói a gente, constrói o outro. Esse é o tema do programa de hoje, história e histórias, as múltiplas facetas da história. Vamos acompanhar o clipe que a gente preparou para o programa de hoje. Então, a gente está recebendo hoje na plateia estudantes de ensino fundamental do Caminho do Saber. Bem-vindos, gente! Junto com o professor Maximiliano, também professor de História, né? A gente também está recebendo estudantes da disciplina de Política e Comunicação do Centro de Comunicação aqui da Universidade, alunos de jornalismo. Levanta a mão quem é colega aqui. Da Publicidade, de RP... Gente, sintam-se à vontade para nos ajudar a conversar com os nossos entrevistados, tá? Tô vendo estagiários da UX-TV infiltrados aqui. Eles vão ter que se manifestar. A gente também está recebendo a banda Cucas Tortas. Muito bem-vindos. E eu estou compartilhando esse espaço de apresentação com o Jefferson Ajeitos. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Boa noite. Com essa turma aqui no estúdio, a gente vai se divertir muito hoje. Uma turma bem grande hoje, né? Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao Rede de Olhares. Boa noite especial a você aí de casa. Antes de eu apresentar os nossos entrevistados, que tem tudo a ver com história, seja história do ponto de vista de fato histórico ou de contação de histórias, eu estava me lembrando da minha época em que eu tinha disciplina de história no colégio, Jefferson. E eu fiquei tentando lembrar o que ficou daquela época, sabe? Da história do Brasil, da história contemporânea, da história de outros países. Como é que foi essa experiência contigo, assim? Para mim era aquela história, eu que comecei a estudar ainda na década de 80, viu, Juliana? E para mim a história era aquela de decorar datas, nomes dos grandes heróis, é claro, eu deveria conhecer todos os grandes heróis do mundo, né? Precisava. E o mais interessante, na hora da prova, se eu não soubesse escrever quase exatamente como estava no livro... Tinha esse lance de decoreba, né? Isso aí era uma das coisas que mais me atormentava. Mas tu acompanhou uma turma que está tendo a oportunidade de aprender a história sob uma nova perspectiva, né? Mas então, aqui em Caxias do Sul, eu fui no bairro Fátima, junto com o nosso colega, o Juarez Franco, para ver como é que a história está sendo ensinada ou está sendo partilhada, viu, hoje numa turma de 2º ano do ensino médio. E é bem interessante esse case porque os alunos, eles se mostraram bastante interessados por este ensino do que costumamos chamar agora de nova história, né? Então é interessante, quem sabe a gente dá uma olhadinha já nesse VT, para começar muito bem o programa, para você ver como está o ensino de história hoje numa turma do ensino médio de uma escola pública aqui de Caxias do Sul. Desenvolver o olhar crítico sobre a história. É isso que procura fazer o professor de ensino médio Manuel na escola Raquel Graziotin de Caxias do Sul. Por isso, ele discute diferentes versões da história com os estudantes. É uma linha francesa, né, que trabalha a perspectiva da inclusão do vencido, um outro olhar. Então, o homem do campo, o homem que não aparecia na história, que é o meu enfoque ressaltado sempre, né? E parece que aos poucos os alunos aprendem a lição. Eu acredito que é importante a história trabalhar com essa miscigenação para perceber que cada povo teve sua participação para alavancar até a economia, a questão da estrutura política e tudo mais no nosso país. A gente tenta buscar as informações em livros, né?
que é onde há fontes mais seguras. Mas com o auxílio até do professor, a gente usa o que ele escreve no quadro, que ele escreve algumas fontes, às vezes, no quadro, né? Essas fontes que tu disse que o professor indicou para você são fontes da internet? Isso, fontes da internet. Alguns sites confiáveis, né, que dê para se confiar para poder ir aprofundar a pesquisa. A vice-diretora conta que a escola procura trabalhar de forma diferenciada para que os alunos percebam que eles próprios são sujeitos da história. Nós procuramos relacionar a realidade do aluno, o cotidiano do aluno, toda a parte social, política, econômica, até religiosa e cultural do aluno, associar temas atuais com temas antigos. E aí tu vai se ver na história, tu vai ver que a história não é feita só de grandes homens, de grandes fatos, de heróis, também é feita de pessoas comuns, do cotidiano. Esta professora da Universidade de Caxias do Sul explica que o ensino da chamada história crítica chegou ao Brasil nos anos 80 do século passado. De acordo com Natália, as escolas precisam estar abertas à nova forma de ensino. Existem situações relacionadas com a cultura escolar, ainda muito presente aquela ideia de que o bom professor é o professor que lota o quadro de conteúdos, que enche caderno, que segue o que está em um determinado manual ou livro didático. Isso muitas vezes acaba fazendo com que os professores eles se vejam, vamos dizer assim, pressionados a se vincular a determinadas propostas de ensino mais tradicionais. Apesar disso, nós temos visto já muitas mudanças, escolas públicas e privadas que dão suporte para que os professores façam atividades, planejamentos diferenciados. Estes alunos que você viu aí são da Escola Estadual de Ensino Médio Raquel Graziotin, localizado no bairro Fátima, aqui de Caxias do Sul. E parece que essa nova forma de ensinar a história está dando bons resultados, viu? Essa escola foi a segunda melhor colocada ou classificada na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado, Juliana. Vamos ver como é que pensam os professores de história que estão presentes aqui no estúdio. A gente está recebendo o Segundo Oliveira, bem-vindo, que tem experiência no ensino de escolas públicas, de escola privada, né, Segundo? Exatamente. O professor Roberto Radins, que é do curso de História aqui da Universidade de Caxias do Sul, também muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. A gente está se divertindo já, né, Roberto? O nosso colega também de profissão, jornalista Marcos Kirst, que também é escritor, né? Conta boas histórias, reais ou ficcionais, né? Todos os tipos possíveis. E a Marta Pulita, que é a nossa contadora de histórias de hoje. Eu vou começar com o Segundo. Segundo, acompanhando essa reportagem, a gente percebe que existe um movimento, sim, real, fora e dentro das salas de aula, para movimentar essa percepção da história que a gente vem recebendo, né? Eu tive um tipo de formação, tu também deve ter tido um outro tipo, essa gurizada deve estar tendo outro tipo, depois a gente vai ouvir da boca deles como é que eles estão experienciando isso, mas como é que tu tem te colocado enquanto professor na sala de aula? Bom, primeiro tu tem que ter uma clareza teórica daquilo que tu vai aplicar para o aluno, né? Tu não pode ser radical e não pode fazer uma aula tendenciosa. Tu tem que sempre contextualizar, né, aquele assunto que tu vai abordar com o aluno para que ele tenha um pouquinho de clareza do que você vai falar. Então eu posso falar desde a pré-história e analisar que nós ainda estamos no período de pré-história a partir do momento que nós ainda temos pessoas que passam fome, por exemplo, e se passava fome na pré-história, né? Nós temos grupos que dominam o poder, que na pré-história também vai acontecer. Então nós temos que relacionar esses períodos históricos para que ele possa compreender como a história é importante. Porque às vezes eles dizem assim para ti, o que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer a história? Tu vai pegar a história para saber realmente o que é o presente, o passado serve para você entender o presente. Então tem que fazer essa relação. Para isso ele tem que despertar justamente com o que ele tem de concreto, com aquilo que ele traz de casa, do seu cotidiano, para poder usar isso nas aulas de história. Radins, essa perspectiva, né, de se enxergar sujeito da história, é fundamental. Tu que é um professor que trabalha muito a questão da contemporaneidade, né? Para formar cidadão é essencial isso, valorizar a história. Eu tenho trabalhado também na área dos estágios, e isso tem me dado a oportunidade de transitar pelas escolas, e tenho retornado e percebido como é que está o ensino de história hoje.
Brinco às vezes com os meus alunos que as pessoas normais, elas não gostam de história. Talvez porque tiveram uma formação semelhante à que o Jefferson descreveu, né? Sim. Decoreba, Um método. De saber tudo de cor. Quem de nós é jovem há mais tempo, né? Bom, ele falou isso outro dia. Teve uma formação muitas vezes restrita a decorar coisas, tá? Sem nenhum significado, tá? Sem nenhuma relação com o hoje. E aí, evidentemente, que a disciplina se torna uma coisa chata, terrível. Tá? O que tem acontecido aí nessas 2, 3 últimas décadas, né? Houve um movimento de se trabalhar a história dentro de uma perspectiva diferente, de relacionar o aluno, tá, com esses acontecimentos do passado, de procurar dar significado para esses acontecimentos. Tá? Então, essa tendência tem revertido um pouco esse quadro. Tá? Principalmente porque hoje a gente tem professores com uma leitura diferenciada. Né? O Max é seguramente um grande exemplo disso. O né? Max é o professor da turminha do Caminhos do Saber. Inclusive, Jeff, vamos ouvir o que esse povo tem a dizer. Eles vão te entregar, Max. Eles vão dizer se eles estão curtindo a aula ou não. Esteja preparado para isso. Primeiro, deixa eu ver, vocês são de que ano? Sétima. Aqui no ensino médio. Vou chegar nele primeiro aqui, então, Juliana, para saber como é que são as tuas aulas de história hoje. São tranquilas, podemos dizer. A gente chega na aula, o Max passa, digamos, o plano, como é que vai ser a aula, e a gente vai debatendo, lendo o livro e verificando como isso trouxe consequências no dia de hoje e o que repercutiu naquela época. Toda história pode ser uma boa história para ser contada, do ponto de vista do escritor, do narrador? Eu acho que sim. Até puxando um gancho que o Radins colocou, ele disse que as pessoas normais normalmente não gostam de história. Eu sempre achei que eu era meio anormal. Então o que é ser normal, né, gente? Por favor, Radins, agora. depois tu me fala. Pode ser até depois do programa, mas... Mas eu, desde pequeno, desde a minha época de estudos no primeiro grau, eu adorava história. A história mesmo dada em sala de aula, que eu lá me encantava. E fui depois percebendo que aí estava a semente do jornalista que viria a seguir. Justamente por isso, porque eu descobri mais tarde, no curso de jornalismo, né, que o que me encantava de fato eram as histórias das pessoas, as histórias do mundo que existiam em volta. É uma coisa que eu digo até hoje, qualquer pessoa tem uma bela história para contar e uma única história daquela pessoa. Né, ficamos sabendo agora que nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, vamos alcançar essa marca agora e nos próximos dias. São 7 bilhões de histórias vivendo hoje, fora aquelas que já saíram de cena. Né? Então, realmente, cada pessoa tem uma grande história nos dois sentidos. História oficial daquela vida e as histórias que ela conta que vêm dela, das suas vivências. Aí entra o poder de ficcionalizar essas histórias, que é onde entra a questão do escritor e do criador, do artista, né? Mas ele bebe, de fato, nas histórias reais que estão à sua volta, que estão ao seu redor. Né? Então, de fato, as histórias estão aí. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Muito obrigada a vocês também por estarem aqui construindo essa nossa história. Eu agradeço também a participação do Jeff, da Fernanda Bianchi. A gente vai ouvir a Marta Pulita, encerrando a história dos 3 irmãos, e logo em seguida a gente ouve a galera do Cucas Tortas fechando a Rede de Olhares de hoje. Muito obrigada a você de casa que nos acompanhou também durante essa hora construindo a história com a gente. E os 3 irmãos, então, iam receber um prêmio da morte. E a morte chegou para o primeiro irmão, mais velho, metido a combatente, e diz: qual é seu desejo? O meu desejo é ter uma varinha mágica, mas que seja a varinha das varinhas, que eu possa vencer qualquer batalha. A morte atravessou a ponte, pegou um galho de sabugueiro, fez dele uma varinha mágica e entregou ao primeiro irmão. E você? Perguntou o segundo irmão. Bom, ele era arrogante mesmo. E ele pensou e disse: eu venci a morte, eu fui mais esperto que a morte. Então, eu quero o poder de trazer de volta à vida as pessoas que tu levas. A morte ficou indignada. Poxa, vou perder meu papel. Mas tudo bem, prometi. Atravessou a ponte, pegou uma pedra na beira do rio e entregou para o segundo irmão e disse: gire 3 vezes na sua mão esta pedra e você poderá restituir a vida. E chegou para o terceiro irmão e disse: você? Ele disse: bom, eu quero que você me
faça eu desaparecer daqui sem que você me veja, porque ele sabia que a morte estava aprontando. E os três seguiram o caminho. Uns tempos depois, o primeiro irmão chamou um desafeto dele, usou a varinha, ganhou a luta. Só que ele se vangloriou tanto que alguém ouviu a história, quando ele estava dormindo, foi lá e degolou o irmão e roubou a varinha mágica. E a morte levou o primeiro irmão. E o segundo irmão, com a sua pedra, foi para casa e ficou pensando numa amada que ele tinha perdido há muito tempo, que desejava que fosse sua esposa, girou a pedra em suas mãos e apareceu ela novamente em vida. Porém, fria, gelada, porque ela não era mais dessa vida. E ele ficou tão triste que ele se matou. E a morte levou o segundo irmão. Mas o terceiro irmão, dizem que a morte procurou por muito tempo e por muitos lugares e não encontrou nunca mais, até que o dia que ele já estava tão velho e tão cansado que ele tirou a capa da invisibilidade, botou no seu filho, deu o braço para a morte e os dois atravessaram dessa vida para outra. Então, não adianta você ser forte e nem esperto para enganar a morte, e nem forte e nem arrogante. Você tem que ser esperto para enganar a morte. Essa é a história dos três irmãos. Atropelei a história. Atropelei a história. Pode crer, não é devaneio, não. Sei também que o novo é isso mesmo.